Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Celebramos hoje São Joaquim e Santana, e na tradição nos é contado que eles eram os pais da Virgem Maria. Joaquim e Santana faziam parte de um povo israelita, de um povo que esperava o Senhor, esperava o Messias. Esperavam e fizeram em sua casa um lugar de expectativa. Veja que bonito isto. Joaquim e Ana fizeram de sua casa um núcleo onde se poderia receber uma graça especial. Esta é a missão da família. Preparar os seus familiares para receber uma graça de Deus, indicar o caminho de Deus, afirmar e dizer e viver que Deus existe. Eles esperaram, sua filha nasce, preservada do pecado original, a Imaculada Conceição, como nos é ensinado pelo magistério da nossa igreja, a Virgem Maria. Interessante, eles esperaram, mas não viram o Messias. Porém, foi da geração deles que nasceu o Messias. Não fique querendo indicar ou saber, será que a minha família não? Qual é a missão dos pais? A missão dos avós? Preparar. Preparar porque uma geração futura há de continuar, há de receber. Não ficar pensando, mas eu acho que eu não vi. Eles desejaram fazer família. Joaquim e Ana decidiram unir-se em Deus. Eram do povo hebreu, se casavam em nome da fé que tinham, se uniam homem e mulher, disse o livro do Gênesis. O homem deixará sua mulher, deixará seus pais e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, formar família. Os filhos que vêm fruto do amor. Ana e Joaquim haviam tomado esta decisão. Foram também eles portadores da semente de Deus. A palavra de Deus fazia muito parte da vida deles. Escutar a palavra, estar atento àquilo que Deus diz. Nossas casas hoje muito pouco, minha gente. Muito pouco. Falamos da palavra de Deus. E aí depois choramos e reclamamos. Padre, irmã, meus filhos desandaram, meus netos, os meus sobrinhos, os jovens. Nós não demos a ele o que eles precisavam. Nós não demos a ele a substância, o alimento sólido da palavra. Depois queremos julgá-los. São ruins, são rebeldes, são ingratos. Mas se nós não oferecemos, Joaquim e Ana oferecem muito. Aquilo que eles vivem é tão bonito que Deus escolhe a vinda do seu filho na geração, na família de Joaquim e Ana. Não é um privilégio para eles. Deus quer fazer o mesmo na sua família, na sua casa. Deus quer fazer isso com os seus netos. Vovô e vovó. Se os filhos seus, você percebe pela fé que tem, pela educação católica que recebeu, se você percebe que seus filhos não estão dando conta, é missão vossa. Oferecer, não é intervir na educação, mas oferecer aquilo que são os valores cristãos aos seus netos. Chamá-los, ensiná-los a rezar, ensiná-los
a entender que existe uma Bíblia chamada Palavra de Deus e que ali nós contemos todo o mistério e toda a verdade do nosso Deus. Não é interferir na educação, mas é oferecer valores humanos cristãos. O vovô e a vovó devem continuar sendo evangelizadores, missionários dentro da sua própria família. Levar Jesus, falar de Jesus. E eu tenho certeza que quando você falar com seus netos de Jesus, os seus filhos de tabela, como diz o povo, vai estar ouvindo. E uma semente foi plantada e vai se lembrar, puxa vida, a mãe está falando isso para o meu filho, falava isso para mim. Você vai fazer despertar algo que foi plantado. Talvez pelos netos hoje você catequizará os seus filhos. Talvez pelos netos hoje, vovó e vovó, você evangelizará ou reevangelizará os seus filhos. Hoje nós queremos olhar para os pais. Joaquim e Ana eram os pais de Maria, mas também os avós do nosso amado Jesus, de nosso Senhor Jesus. Olhar para essa história dos pais, a história dos avós, olhar para a história dos homens e mulheres que decidem constituir família. Que esta decisão seja marcada com a presença de Deus. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude hoje a olhar a história da nossa família. Eu aprendi muito da minha família. Alguns primos meus chegam a dizer, como você sabe dessas coisas? Porque eu escutei muito os meus avós, muito mesmo. Não digo isso por orgulho, digo isso por uma alegria que eu sinto. Eu fazia questão de ficar horas e horas sentado do lado do sofá da minha avó. Os avós não, eram mais corridos, trabalhavam mais. Os dois foram embora muito cedo, mas a mãe do meu pai viveu até 91 anos. A mãe da minha mãe beirou 4 dias para completar 89. Eu aprendi muito. Se você ainda tem seu avô, sua avó, não perca tempo. Eles são a condição que você tem de olhar e conhecer a sua história. Se você não conhece a sua história familiar, fica tudo muito difícil. Mas quando você conhece, você pode rezar pela cura da história da sua família. Quando você conhece a história da sua família, você pode pedir libertação em situações muito concretas. Em situações que existem e que nos foram transmitidas por pessoas que viveram e que souberam o que Deus fez e o que Deus pode fazer. Eu me lembro que a mãe do meu pai me dizia, quando eu morrer, será você a rezar pela nossa família. Eu não era nem padre, eu ainda nem estava no seminário. Ela me deu esta missão. Por isso que eu sempre lembro dos meus familiares, rezo, peço. Nós não nascemos do nada. Deus agiu em pessoas e por meio delas nós existimos. Feche os seus olhos um instante, reze a história da sua família. Lembrar dos nossos avós. Lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Da graça que foi sendo derramada. Quantas dificuldades foram enfrentadas para chegar até nós. Mas também quantas alegrias, meu Deus. Quanta festa, mas quanto trabalho. E Deus foi sempre cuidando, ajudando, e parece que hoje a gente não olha para trás, não vê o que Deus fez, pensa que Deus abandonou a gente. Será que o Deus dos seus avós deixou de ser Deus para você? Ou é você que não tem mais a fé dos seus avós? Ou é você que não olha mais o mundo como os seus pais, como os seus avós? Vamos pedir ao Senhor esta graça hoje. Poder nos libertar, conhecer a história, saber de certas situações e deixar Deus realizar uma intervenção hoje em mim, como membro desta família. E libertar de tantas coisas que talvez os nossos antepassados fizeram. Alguns conscientes, mas outros até inconscientes, buscavam o bem, buscavam a cura, queriam Deus e acabaram se misturando com outras coisas. E nós trazemos esta carga. Nós não trazemos apenas carga genética, física, mas também a espiritual. Mas você precisa conversar.
nós precisamos sair um pouco mais do WhatsApp. Graças a Deus. Entre eu e a vovó não tinha nem celular, era fixo. Se tocava, ela atendia, se não, conversávamos um bom tempo. Sinto falta das minhas avós, mas sou tão agradecido a Deus por ter dado elas. A ter dado na minha história um homem chamado João e uma mulher Geralda. E do outro lado de meu pai um homem chamado José Pedro e uma mulher chamada Angelina. Lembre agora o nome dos seus avós. Se eles estão vivos, peça ao Senhor, dá saúde, acompanha. E quando eles falarem com você, escute, acolha. Deus fala conosco por meio da história da nossa família. E nós que não temos mais o vovô e a vovó, sabemos do grande vazio que fica em nós. Mas um dia na glória, eu acredito muito, que na hora da morte, eu chegarei no céu e eu encontrarei os meus avós queridos. E a minha avó dirá, até que você rezou pela nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de palmas aos vovôs e às vovós. Que Deus os abençoe muito, muito, muito.